Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos da FRAN, curso de Direito. Esse módulo que eu estou fazendo gravado com vocês é apenas para um complemento da aula que nós tivemos anteriormente, e é um complemento que é bastante interessante para nos prepararmos para entrar nas ações propriamente ditas, que ocorrerá a partir do próximo módulo. E essa matéria, que eu vou dar rapidamente, não vai demorar muito esse vídeo, ela basicamente trata de processo civil, o que não é a nossa cadeira. Mas é interessante, alguns conceitos apenas que eu vou acabar passando aqui com vocês, eles são interessantes para a gente poder se situar. Como eu coloquei no material, a gente tem que ter um certo rigor, muitas vezes, para poder ter, a partir desse rigor, a gente poder desenvolver os nossos estudos, né? Essa parte está no material de vocês também escrito, né? Mas a explicação eu passo a dar a partir de agora, ok? Vamos lá, a matéria que a gente vai estudar, como eu disse, são as ações constitucionais, né? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Nós vamos estudar ação civil pública, ação popular e as ações de inconstitucionalidade. Mas, para a gente começar a estudar as ações, a gente tem que entender o que é ação, né? A gente tem aqueles conceitos que a gente aprende nos bancos da academia, só que a gente, no dia a dia, parece que a gente tem uma certa dificuldade, e é normal, isso é normal, vocês vão enfrentar essa dificuldade até depois de formados. A gente tem um pouquinho de dificuldade de entender o que é ação, e não é realmente um conceito fácil. A ação, ela começa lá atrás como sendo o próprio direito. Não existia um conceito de ação. Ação não existia, que é o que a gente chama de teoria clássica ou imanentista. A palavra imanente significa aquilo que vem de dentro, né? Então, para vocês lembrarem, o direito de ação era o próprio direito. É a mesma coisa que vocês pensarem no direito de vocês com uma capa, com um escudo e com uma espada na mão. Era o direito reagindo à sua violação. Não se tinha uma ideia de que a ação era um direito autônomo, mas sim que a ação ela existia apenas quando existia o seu direito. E é aí que é o problema dessa teoria. Significa então que se a sua ação ela é improcedente, o seu direito de ação nunca existiu. Seria um simples direito de petição que a gente já até estudou. E essa teoria foi a primeira, né? E ela vai seguindo lá do Império Romano até o jurista alemão Oskar von Bülow. Escreve Bülow, mas é Bülow que se fala. E também de Winscheid e Mutter. São aqueles que começaram a desenvolver o conceito romano de direito de ação. E a partir depois dessa controvérsia do Winscheid e do Mutter, os estudos do Bülow, surge a segunda teoria, que é a teoria concretista, que vem, entre outros, do Adolf Wack. Escreve W-A-C-H, em alemão, Wack. Ela diferencia o direito da ação do direito da pessoa, só que só tem um problema. Ele fala que, apesar de serem direitos diferentes, um só existe quando existe o outro. Ou seja, caímos na mesma história, né? Continuamos com uma teoria muito parecida com a imanentista, e é por isso que ela chama concretista, porque é um direito concreto, só existe quando é concretamente exercitado, e não explica, por exemplo, de novo a improcedência. Aliás, é uma coisa bem interessante. Se a sua ação é improcedente, você pode apelar, né? Todos sabemos que temos recursos. Ora,
por que que existe recurso se não teve ação? São os erros dessa teoria, né? E também foi abandonada. Embora aqui no Brasil nós temos ainda um resquício. Não é que ela vale, é que ela tem um resquício. Esse resquício vocês podem encontrar lá no artigo 103.1 do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos estudar o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor não trata apenas de direito do consumidor. Ele trata muito de ação. E lá na ação civil pública nós vamos estudar muito Código de Defesa do Consumidor. Mas só para ler para vocês. E ele fala, ao tratar da coisa julgada, ele fala que a coisa julgada nas ações coletivas, ela possui efeito erga omnes, quer dizer, contra todos, salvo se for improcedente por insuficiência de prova, caso que vai poder intentar entrar com uma nova ação com o mesmo fundamento, mas se tiver nova prova. Isso daí é tido pelo doutrina, o Flávio Augusto Monteiro de Barros, que foi meu professor inclusive, ele sempre falou que é um resquício, um ranço da teoria concretista. Mas vamos continuar. Seguindo, depois da teoria concretista, vem a teoria abstrata. A teoria abstrata já tem a formatação muito parecida com o que a gente adota hoje. Ela vem nos estudos do Close e do Dengelkolb, mas especialmente, vocês têm que lembrar sempre desse nome, quando for falar de teoria abstrata, do Giuseppe Chiovenda. Já começa a escola italiana. Ele fala que a ação, na teoria abstrata, ela é um direito subjetivo independente do direito material. É o direito de provocar o Estado, né, o Estado juiz, que exerce a jurisdição para resolver os problemas. O que é a jurisdição? Jurisdição é um poder do Estado, num caso de dizer o direito. Aliás, é uma coisa bem interessante. Se vocês quiserem sempre lembrar o que é uma sentença. Uma sentença, ela é uma lei. É uma lei. Ela não é feita pelo legislativo, mas ela é uma lei. Sabe como? Quando eu falo que, vamos supor, a pessoa que tem a necessidade e o pai que tem a possibilidade, né? A criança tem direito aos alimentos, nós fizemos uma lei, tem a lei que fala isso, e é uma lei geral, serve no território nacional. Quando o juiz fala que João tem que pagar para Maria 30% do seu salário a título de alimentos, ele pegou a lei e aplicou no caso concreto. E fez lei entre as partes. Então, você pode até falar que, de uma certa forma, a sentença é uma lei entre as partes. Ela não é lei no seu sentido técnico, porque o juiz não legisla, ou, aliás, não deveria legislar, né? A gente sabe que ultimamente isso anda acontecendo um pouco. Então, assim, o juiz não legisla, mas o juiz aplica o direito posto, né? Mas vamos ainda mais para frente. Depois da teoria abstrata vem a teoria eclética. A teoria eclética, que é aplicada no Brasil, ela vem do Enrico Túlio Liebman, que foi professor no Brasil. Ele iniciou na Itália durante a Segunda Grande Guerra, foi para a Argentina, da Argentina veio para São Paulo, lecionou no Largo de São Francisco. E ele fundou lá na Universidade de São Paulo, que a gente chama aqui no Brasil de Escola de Direito Processual Civil, que surgiu quase todos os grandes nomes clássicos, né, que a gente tem hoje, que é o Alfredo Buzaide, Bueno Vidigal, José Frederico Marques, Moacir Amaral Santos, e por aí vai, né, o Cândido Dinamarca mais para frente. E é igual à teoria abstrata em muitos pontos. Ele fala que a ação, ela é um direito subjetivo, e é um direito instrumental, quer dizer, é um instrumento que a pessoa tem de chamar o Estado, e é um dever do Estado. O Estado, ao ser chamado, ele não pode falar assim, isso aí tá muito difícil, tô afim não. Não pode.
daí o juiz não pode, por exemplo, dar o non liquet. Non liquet é não vou julgar, infelizmente, né? O juiz, quando redige uma sentença, ele tem que falar fundamento e decido, e não fundamento e desisto, né? Então, assim, a ação, né, ela é um direito universal da pessoa, embora você tenha que cumprir algumas condições, alguns requisitos, mas entrar no judiciário qualquer pessoa pode entrar, seja como advogado, seja nos casos, por exemplo, do juizado especial, que nem advogado necessita. E então é a teoria que goza do privilégio, que é mais aplicada no Brasil, é a teoria eclética do direito de ação. Por fim, vou fazer só uma distinção com vocês sobre processo objetivo e processo subjetivo. As ações, esse direito que a gente tem de provocar o Estado e o dever do Estado de decidir, elas são processos subjetivos. Por quê? Subjetivo vem de sujeito, vem de pessoa. Então gera um processo para aquelas pessoas que fazem parte da ação. Então, quando a gente fala até daquela relação triangular, né? Juiz, autor, réu. A gente está tratando de processo subjetivo. Só que a par, né, ao lado do processo subjetivo, nós temos o processo objetivo. O objetivo, ele não tem formalmente parte. Ele tem na ação, porque tem que ter, porque alguém tem que entrar com o processo. Mas elas não são parte no sentido técnico. É o caso da ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a ADI por omissão, as ações de inconstitucionalidade que nós vamos estudar mais para o final do curso. E por que eles são processos objetivos? É porque você não está querendo tutelar o direito da pessoa. Você está tutelando o próprio ordenamento jurídico para ver se aquela lei ela é constitucional, para ver se aquela lei ela é inconstitucional, ou mesmo para ver se o Estado se omitiu no seu dever de legislar. E é por isso que os processos objetivos, em regra, eles se aplicam sempre erga omnes. Os processos subjetivos têm uma regra básica de ser apenas entre aquelas partes que participaram do processo, que é o que a gente chama de limite subjetivo de uma coisa julgada. É só aqueles que participaram. Alguns casos ainda do processo subjetivo podem ser erga omnes, nós vamos estudar, é a ação civil pública, mas as ações de inconstitucionalidade é regra que sejam elas tenham a coisa julgada erga omnes, e sejam aplicado erga omnes, e é por isso que, por exemplo, ela tem na ação de inconstitucionalidade, nós vamos estudar, legitimados muito específicos. Não é qualquer pessoa que pode entrar com uma DI, não que é uma ação de inconstitucionalidade, não é qualquer pessoa que pode entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade e etc. Ok? Bom, isso que eu passei para vocês é um núcleo, e a partir daqui nós vamos entrar na matéria propriamente dita. Eu recomendo para vocês que sempre mantenham esses conceitos que nós passamos de início na cabeça, que nós vamos voltar em alguns momentos neles, mas nós vamos começar agora com o mandado de segurança a partir da próxima aula. Mandado de segurança, habeas corpus, que são os principais elementos constitucionais, os mais utilizados, os mais comuns, e eu vou passar muita coisa para vocês. Eu tenho já uma certa, como se diz, uma experiência, eu já fiz mais de centenas nesses casos, né? Então a gente vai estudar bastante essas questões. Ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.